Bom, pessoal, vocês lembram o que a gente estuda em bioquímica? Não é? Basicamente, a bioquímica dá conta de trabalhar com aquilo que compõe, aquilo que forma e explica o funcionamento das células dos seres vivos de uma maneira geral. Então, a gente pode imaginar que a bioquímica, ela tenta ou busca explicar desde da fecundação, os processos de fecundação, até vocês eventualmente se tornarem pessoas obesas. Então, o que nós nos propusemos a fazer, no primeiro momento, estudar a composição das células, e num segundo momento nós vamos estudar as vias, aquilo tudo que mantém a célula viva. Mas só recordando algo que é importante que a gente lembre, que eu já falei com vocês, mas só para passar. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem vários exemplos de tipos celulares distintos, não é? Espermatozoides, as hemácias, linfócitos, enfim. E se a gente olhar para o lado, na coluna do meio, a gente vê ali o volume, que está em micrômetros cúbicos, né? Em micrômetros cúbicos. E daí vem a primeira recordação que eu gostaria de fazer com vocês é em relação às unidades de medida, não é? Eu não sei se todos vocês se recordam, mas a gente já falou disso um pouquinho enquanto a gente estava no presencial. Mas vamos recordar para quem não lembra muito. A primeira coisa nessa tabela são as 7 grandezas. Claro que dessas 7, o que não nos interessa todas, as que eu acho que vocês deveriam lembrar é o comprimento, que a gente geralmente fala em metro, né? O comprimento, a distância, a massa, aqui na Terra a gente pode chamar de peso, aqui está em quilograma, mas geralmente a gente vai trabalhar em grama, o tempo em segundo, corrente elétrica, vocês esqueçam, a temperatura é algo importante, e aí em relação à temperatura, a temperatura é uma unidade que a gente pode dar em Kelvin, se vocês se recordarem, ou também a gente pode dar em graus Celsius. Como é que eu transformo uma no outro? Bom, eu somo 273. Então, temperatura, isso aqui vocês não se esqueçam. Se alguém der a temperatura para vocês em Kelvin, você pega essa temperatura e tira 273, você vai achar em graus Celsius. Se alguém te der a temperatura em graus Celsius, você soma 273, tá? E uma outra medida que eu acho que vocês devem lembrar é a quantidade de substância, que é o mol, não é? Se vocês se recordarem, o mol, um mol de qualquer coisa é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Isso é um número que vocês devem ter na cabeça também, tá? E na bioquímica, se vocês recordarem também, pessoal, a gente fala muito em concentração, não é? Isso eu já falei para vocês. Em concentração. Concentração, que é a maneira de a gente representar é colocando entre colchetes. E a concentração, ela sempre vai ser algo em relação a algo. Uma grandeza em relação a outra grandeza. Então, por exemplo, eu posso dar a concentração de açúcar no meu suco, eu posso dar a concentração de glicose no meu suco, falando assim, tantos miligramas de açúcar por litro. Isso é uma maneira, essa é uma forma de eu entender, de eu explicar a concentração. E a concentração é algo muito valioso na bioquímica, ok? Uma outra concentração que a gente vai falar bastante é o famoso molar, né? Antigamente, quando vocês fizeram um cursinho, há 42 anos atrás,
falava-se em molar. Hoje a nomenclatura mais atualizada não usa o molar, tá? A gente usa mol por litro, ok? Mol por litro. Essa é uma unidade bacana de vocês se recordarem. Agora vejam, pensem comigo, faz sentido quando nós falamos sobre célula? Faz sentido eu falar em metro? Faz sentido eu falar em quilo? Porque a gente está falando de coisas que são muito pequenas, lembram? Muito pequenas, muito pequenas. E daí é que vão vir aquelas unidades derivadas, aquelas subunidades que a gente já conversou em classe, tá? Nesse slide, só para depois, quando vocês quiserem rever com calma, mas aqui tem tantas subunidades quanto as supraunidades, com os prefixos, com os fatores. Quando a gente vai falar de biologia celular, bioquímica, farmacologia, histologia, tudo a gente está falando muito, muito, muito pequenininho. Então, é claro que não faz sentido eu falar em metros. Talvez faça assim, falar em centímetros, milímetros já começa a ficar melhor. Então, aí eu gostaria que a gente relembrasse rapidinho as unidades, só para relembrar, hein? E as subunidades que a gente viu. Então, veja, eu tenho a unidade, que aqui eu posso colocar qualquer uma que eu quiser, depois a gente coloca. E aí, se eu dividir essa unidade por 1000, eu tenho a milésima parte, lembram disso? Eu posso dividir isso aqui por 1000, de novo, e eu vou ter a milionésima parte, que é o micro, e eu posso até chegar no nano, se eu quiser, né? Se eu dividir de novo por 1000. Eu consigo até chegar no nano. Lembram? Mili, micro e nano. Agora vamos lá, vamos recordar para quem não lembra, para quem esqueceu, eu sei que faz muito tempo, mas vamos lá. Vamos pegar uma unidade, vamos usar litros, tá? Os litros, vamos colocar aqui, ó, 1 litro. 1 litro. Eu posso falar 1 litro de várias maneiras. Eu posso falar 1 litro, posso falar, me referir a esse volume de 1 litro usando a unidade litro. Eu posso me referir a essa quantidade usando o prefixo de mililitros. Eu que vou escolher. Como que eu faço isso? Algumas pessoas ainda têm dificuldade. Vamos lá, ó. Vejam, eu quero dizer que 1 litro é a mesma coisa que alguma coisa em mililitros. Mili. Mas pensem, para eu dizer que isso aqui é igual, a unidade diminuiu 1000 vezes. A unidade foi dividida por 1000. A unidade passou da unidade 1 para milésima. Para que continue sendo igual, o que tem que acontecer com o número? Vou ter que multiplicar o número por 1000. Por que eu vou ter que multiplicar o número por 1000? Ó, por que eu vou multiplicar o número por 1000? Porque eu dividi a unidade por 1000. E eu quero que a igualdade se mantenha. Então eu posso falar assim: eu tenho 1 litro de Coca-Cola, ou eu tenho 1000 ml de Coca-Cola. A quantidade é a mesma. É 1 litro ou 1000 ml é a mesma coisa. E se eu quiser falar 1 litro, só que em microlitros? Vamos pensar. Quantas vezes a unidade reduziu da unidade até o micro? Olha, dividiu por 1000 e depois dividiu por mais 1000. Ou seja, dividiu por 1 milhão.
a unidade? A unidade foi, dividimos por 1 milhão. Então aqui eu vou colocar o microlitro. O que eu tenho que fazer com o valor 1? Se a unidade dividiu por 1 milhão, o que eu faço com o valor? Força. Multiplica por 1 milhão, João. Muito bem. Então aqui eu vou dizer que é 1 milhão microlitros. Pequenininho, mas depois vocês vão ver com calma. Vamos pegar massa, vamos pegar grama. 1 miligrama. A unidade agora é o grama. 1 miligrama. Agora eu quero transformar isso daqui em grama. Não mais em miligrama. Vamos pensar. Pensem, ó. Se quando eu vim daqui para cá, a unidade foi dividida por 1000, a unidade, o que vai acontecer com a unidade daqui para cá? Vai ser multiplicada por 1000, a unidade. Então, veja, se a unidade multiplicou por 1000, o que vai acontecer com o número? Eu vou dividir por 1000. Quanto é 1 dividido por 1000? 0,001. Ou seja, 0,001 grama é a mesma coisa que 1 miligrama. Agora vejam, eu posso trabalhar com esses números assim, ó, 0,001, posso trabalhar com 1 milhão desse jeito? Posso. Mas nas ciências, na química, na bioquímica, na física, a gente trabalha com a notação científica. E a notação científica para nós nesse curso, ela vai ser bem simples, tá bom? 3 regrinhas que eu já passei, que eu vou recordar com vocês. A primeira regrinha qual é? A primeira regrinha é que o número que tiver antes da vírgula, esse número tem que ser entre 1 e 9. Não pode ser 0. Não pode ser 10. Essa é a primeira regrinha. Segunda regrinha. Notação científica, a gente sempre vai colocar em potência de 10. Ok? E a terceira e última regrinha para a gente nunca errar isso daqui é lembrar para quem dirige que quando a vírgula, quando você quer ultrapassar alguém com o carro, você vai pela esquerda e para ultrapassar você precisa aumentar a velocidade. Então, sempre que a vírgula andar para a esquerda, o expoente aqui em cima vai aumentar, vai ficar mais positivo. Sempre que eu andar com a vírgula para a direita, o expoente aqui vai ficar menor, vai ficar negativo. Com isso na cabeça, acabou. Não tem muito mais o que vocês errarem. Vamos transformar isso daqui em notação científica? Como é que eu faço? Bom, primeira regra. Antes da vírgula não pode ser 0. Ó, a vírgula está aqui, ó. Antes pode... Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a vírgula em um número que esteja entre 1 e 9. Só pode ser o 1 aqui. Então, vamos fazer a vírgula andar. A vírgula vai vir aqui, vai ficar assim, ó. 1, vou colocar aqui, ó. 1, vírgula, pronto, a vírgula, a primeira regrinha eu já resolvi. Vou colocar um 0, né, porque depois, 0 depois de vírgula não muda nada, tá? Posso colocar quantos zeros eu quiser. Segunda regrinha. Colocar em potência de 10. E a unidade vai ser grama. Agora, a última regrinha é, para onde a vírgula foi? A vírgula que estava nessa forma de apresentar o número, aonde ela foi parar? Ela andou para a direita ou para a esquerda? Veja, ela andou para a direita.
para a direita. Aí eu venho aqui para a direita, o expoente vai ficar negativo, vai diminuir. Quantas? Quantas casas eu andar? Quantas casas eu andei? Olha, a vírgula estava aqui, eu andei uma, duas, três. Então vai ficar 10 a menos 3 gramas. Simples assim. Ou seja, veja, a gente pode falar que eu quero ir ao mercado e comprar 1 miligrama de presunto, que é a mesma coisa que eu falar que eu quero 0,001 grama de presunto, que é o mesmo peso que 1 vezes 10 a menos 3 gramas de presunto. Aí vocês escolhem como vocês querem falar. Quantidade em mol e o volume, que a gente sabe que volume é dado em metro cúbico, né? A gente sabe disso, mas a gente que é da biologia, nós nos damos o direito de transformar em alguma coisa mais simples, em litros. Tudo bem? Recordaram isso? Mais ou menos? Aí quero recordar com vocês outras coisas que a gente já viu, mas é para, como eu falei, a gente vai recordar para que todo mundo saia eventualmente do mesmo patamar. E a gente recordar que todos os seres vivos, todas as células, tudo que existe no planeta Terra é basicamente, tudo que é vivo é formado por 4 átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio e o famigerado nitrogênio. Sempre, sempre. Para vocês terem uma ideia, aqui está a composição de um homem de 70 quilos. Vejam, claro que eu não sou feito só de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Tem tudo isso daqui, eu posso encontrar dentro de mim. Um monte dessas coisas. E por que eu estou lembrando isso? Porque na bioquímica e na química também, vocês viram a famosa tabela periódica. Famosa tabela periódica. E antes que comecem a sair da sala, ficarem tristes comigo, falar, lá vem ele com coisa difícil, não é difícil. Tenham calma, sem euforia. Vamos voltar aqui. O que eu preciso lembrar de química para tirar 10 em bioquímica? Eu preciso lembrar o seguinte. Vamos voltar aqui para a minha coisinha de escrever, que eu acho mais fácil. Veja, eu preciso lembrar que um átomo, ele tem no núcleo os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm nada, por isso ele é neutro. E, claro, ao redor do núcleo, a gente tem aqueles que nos interessam, que é o que interessa para tudo, que são os elétrons. Ok? É só isso que eu preciso saber. E lembrar que os elétrons têm carga negativa. Então, vejam, o que nos interessa são todos os elétrons que estão aqui? Não. O que nos interessa são os elétrons que estão na camada mais externa, a camada de valência. Nesse caso, seriam esses elétrons, que estão os mais longe do núcleo. Então, agora olhem para a tabela periódica de novo. Olhem para ela. Vocês estão vendo esses indivíduos, esses átomos, esses elementos, e nenhum deles está com carga. O que significa dizer? Se todos eles são feitos de cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons, se não tem nenhuma carga na tabela periódica, eu deduzo que a mesma quantidade de cargas positivas vai ter de cargas negativas. Em outras palavras, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, olha lá. Olhem eu não consigo apontar, tá? Para ajudar vocês com o mouse. Mas olhem na tabela periódica as duas colunas verdinhas. O que nunca muda de um elemento para o outro é o número de prótons. Então, veja, o indivíduo que tem um próton é o hidrogênio, por isso que ele é o primeiro elemento. Ele tem um próton. Só que ele tem carga aqui na tabela? Não tem. Então, se ele tem um próton, se ele tem uma carga positiva,
ele precisa necessariamente ter uma carga negativa. Ele tem um elétron. Depois, o hélio, que é o segundo carinha, lá na fileira 18. O hélio, ele tem dois prótons. Dois prótons. É como ele não tem carga, eu deduzo que ele tem dois elétrons. E assim sucessivamente. Eu leio a tabela periódica da esquerda para a direita e de cima para baixo. Mas e o que me interessa isso? O que me interessa no fundo, é lembrar o seguinte: os carinhas que estão em verde, os dois, todos esses indivíduos que estão na primeira e na segunda coluna, eles são indivíduos que gostam de doar elétrons. Veja, são indivíduos que gostam de transferir elétrons para algum lugar. Sódio, potássio, magnésio, cálcio. Esses sujeitos dentro de mim, na natureza, eles não existem na forma que está na tabela periódica. Porque quando eles têm a primeira oportunidade de fugir da tabela periódica, eles se transformam em alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? É um átomo com carga. E como é que a gente vai chamar um átomo com carga? Eu chamo de íon. Um íon. O íon é qualquer um sujeito desses infelizes aqui, qualquer um deles que vocês escolherem, porém, para ser um íon, ele tem que ter carga. E para ter carga, eu consigo mudar o número, eu consigo mudar a quantidade de prótons? Não. Eu só consigo mexer na quantidade de elétrons. Só. Então vamos pensar. Vamos pensar. Se esses carinhas que estão em verde, eles gostam de doar elétrons, se eles gostam de doar elétrons, vamos pegar o sódio. O sódio que tem o símbolo Na. Ó, vamos fazer aqui. O sódio que tem o símbolo Na. O sódio, ele está na família, olhem na tabela, na família 1. Por quê? Porque ele gosta de doar um elétron. Um elétron. Então, veja, se o sódio gosta de doar um elétron e o número de prótons não muda, qual que é a carga final que esse sódio vai ficar? Vai ser positiva ou vai ser negativa? Tentem. Elétron tem carga o quê? Negativa, ok? Ó, o elétron tem carga negativa. Se o sódio doou uma carga negativa, ele vai ter uma carga positiva a mais. Porque as cargas positivas dele mudam. As cargas positivas são os prótons, elas mudam? Não. Então, na tabela periódica, o sódio tem 11 prótons. 11. Eu não tenho 11 dedos, mas o sódio tem 11 prótons. Na tabela periódica, 11 prótons, eu vou ter também 11 elétrons, ok? E aí, por isso, não tem carga. Só que o sódio, ele está na família 1. Quem está na família 1 gosta de perder um elétron. Então, se o sódio tinha 11 cargas positivas, 11 negativas, mas jogou uma negativa fora, ele vai ficar com 11 positivas e 10 negativas. Então vai sobrar uma carga positiva. Cálcio, olhem para o cálcio. Cadê o cálcio aqui? O cálcio tá nos verdinhos. Tá nos verdinhos. Só que ele está na coluna 2. Na coluna 2. O que significa? Verdinho gosta de doar. Quantos elétrons? Bom, se ele mora na coluna 2, ele gosta de doar 2 elétrons. Então, depois que o cálcio, na vida real, doa 2 elétrons, ou seja, perde 2 cargas negativas, quantas cargas positivas a mais ele vai ter? 2. Por isso a gente sempre usa cálcio 2+, sódio mais, o potássio que está na casa 1, o magnésio que está na casa 2. Depois vocês vão rever isso. E como é que a gente chama esses sujeitos aqui?
Como a gente chama esses íons com carga positiva? São os famosos cátions. Tá bom? Agora, volta para a tabela. Os carinhas em laranja, os carinhas em vermelho, eles são muito loucos. Deixa eles para o pessoal da química. Os carinhas em laranja, em especial, os carinhas que moram lá na casinha, na coluna 17, esses caras não gostam de doar elétrons. Pelo contrário, eles gostam de pegar elétrons dos outros. Então, por exemplo, olha o cloro. O cloro está na família 17, lá no laranjinha. Laranjinha, geralmente, quanto mais para a direita, mais gostam de pegar elétrons. Então, olha o cloro. O cloro, deixa eu passar para o meu desenho. O cloro está aqui. Só que o cloro, na vida real, quando ele tem a oportunidade, ele puxa um elétron para ele. Ora, se ele puxou um elétron para ele está puxando para ele uma carga negativa. Concordam? Então, se ele está puxando uma carga negativa para ele vai ter uma carga negativa a mais. Por isso eu vou chamar ele de cloreto. E aí é o íon cloreto. Claro que os nomes não interessam para a gente, vocês não precisam de lembrar. Mas, esses sujeitos que têm cargas negativas, como que a gente chama? Famosos ânions. Ok? Cátions e ânions, já lembraram? Bom, é bom que vocês estão craques. Aqui, olha, nesse slide no próximo, tem várias propriedades da tabela periódica, várias. A única que eu gostaria que vocês não esquecessem é essa primeira, que chama eletronegatividade. O que significa? E olha, pessoal, na bioquímica, tudo, na vida real, tudo basicamente acontece graças a essa tal de eletronegatividade. O que reage basicamente por isso. O que não reage é por causa disso. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a vontade que um elemento tem para pegar elétrons. Isso é eletronegatividade. Então, quanto mais para a direita da tabela, mais eletronegativos são os elementos. Preciso saber de todos? Não. Eu gostaria que vocês lembrassem desses aqui, ó. Desses aqui, deixa eu colocar, ó. De tudo que está aqui, qual que seria legal que a gente lembrasse? Oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Olhem na tabela periódica. Quanto mais para a direita, mais eletronegativo. Qual desses quatro é mais eletronegativo, portanto? Opa. O oxigênio, o nitrogênio, o carbono ou o hidrogênio? Quem gosta mais de elétrons? O oxigênio, muito bem. Né? Porque ele está mais para a direita desses quatro. Significa dizer que desses quatro, o oxigênio é o que gosta mais de elétrons. E isso é fundamental a gente lembrar para a aula que vem, ou alguma aula que a gente venha a fazer. Tudo bem? A eletronegatividade, ela aumenta, da direita para a esquerda. Ok? Isso era a parte da química que eu tinha para falar para vocês, que a gente já recordou. Vamos voltar aqui para... Depois tem várias outras propriedades que vocês podem olhar com calma no conforto do sofá de vocês. Blá, blá, blá. Esses átomos, esses elementos, eles se organizam, eles se juntam, eles se agrupam para formar o que nós chamamos de moléculas, tá bom? E essas moléculas, a gente pode nós podemos dividi-las em duas classes. Moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Para a gente aqui, a gente vai pensar assim, molécula orgânica é que tem carbono. Molécula inorgânica
não tem carbono. Tudo bem? Então vamos pensar. Quais moléculas inorgânicas são relevantes para formar um ser vivo? Bom, eu acho que vocês lembram, vocês conseguem deduzir isso. Uma delas, claro, é a água. Na verdade, a principal delas é a água. E a gente vai falar de água semana que vem. Além da água, nós temos os sais minerais, que são os carinhas da tabela periódica. Tudo bem? Que é o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro, o enxofre, o fósforo. Os sais minerais são muito importantes. Por que os sais minerais são importantes? Sei lá, tem um monte de função. Aqui estão algumas. Eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco exemplos de sais minerais ou de derivados dos sais minerais. Vocês precisam saber para bioquímica, para passar de ano, sim, mas alguma coisa para a vida de vocês, né? Por cálcio é importante. Por que o ferro é importante? E das moléculas orgânicas? Quais moléculas orgânicas eu deveria lembrar? Essas aqui: dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, dos nucleotídeos e das vitaminas, que nós vamos estudar, nós vamos ver um por um, sem euforia, ao longo desse ano, do ano que vem, de 2022, e em alguma hora nós vamos ver isso daqui, tá? Mas para hoje vocês vão lembrar, os seres vivos são compostos de átomos, e esses átomos podem estar na forma de íons. Esses átomos formam moléculas. Essas moléculas podem ser orgânicas, como esses que estão na lousa, no slide, ou podem ser moléculas inorgânicas, como a água, o CO2. O CO2 ele tem carbono, mas ele é inorgânico, tá? É uma amônia, enfim, alguns outros. Olhem a composição de um adulto e de um homem e de uma mulher, mais ou menos, que pesem 70 quilos. Dá para notar de cara, que nós somos essencialmente o quê? Água, água. As pessoas que têm esse negócio de preconceito, essas coisas absurdas, as pessoas que acham que elas não conseguem compreender que elas são tudo água. E sabe quando as pessoas falam que a ignorância dói? Que a pior coisa do mundo é a ignorância? Por causa disso. Veja, dos meus 70 quilos, 42 são água. Dos 42 quilos dentro de mim, se eu peso 70. Compreendem? E depois um pouquinho de lipídio, de 15 a 30%, sais minerais de 5 até 6%, proteínas de 16 a 14%, 14 a 16%, açúcares, os carboidratos não fazem parte de mim, fazem, mas é bem menor, menos de 1%, em termos de estrutura, eu estou falando, tá? Em termos de estrutura. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos juntar o que a gente falou até agora. Átomos que formam moléculas orgânicas e que vão fazer o ser vivo existir e vão fazer o ser vivo funcionar. E aí vem a palavra famigerada, que é o tal do metabolismo, que é o que a gente estuda nessa disciplina. Nessa disciplina nós vamos estudar, primeiro, do que as coisas são feitas, em segundo lugar, a gente vai estudar como elas existem, por que elas existem no nível das moléculas, não é? O que a bioquímica estuda? Moléculas. Não são nem células. Células vocês estudam na histologia, na biologia celular. Então, o que é metabolismo? Que as pessoas gostam de falar, né? Ah, o meu metabolismo é alto, o seu metabolismo é baixo. A pessoa não sabe nem o que é metabolismo, mas ela fala. Não importa, o importante é falar. Metabolismo nada mais é do que todas as reações ou de um conjunto de reações que me mantém vivo. Em outras palavras, toda célula tem um metabolismo. Toda célula tem um metabolismo. Por que toda célula tem um metabolismo? Porque
Porque toda célula é viva. Eu posso falar de metabolismo para tudo que é vivo. Para tudo que é vivo. Desde um protozoário, desde uma bactéria, até um pé de sequoia. Até uma baleia. Todos eles têm metabolismo. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que mantém um ser vivo vivo. Simples. Agora, essas reações, elas podem ser, a gente pode dividir esse metabolismo em três maneiras, de uma maneira geral, de uma forma geral. Metabolismo energético. Ora, quando eu falo em metabolismo energético, o que vem na minha cabeça? Metabolismo é o conjunto de reações. Conjunto de reações para quê? Olha, metabolismo energético. Conjunto de reações para gerar energia. Simples assim. Só isso. E é isso que a gente estuda no segundo semestre. Metabolismo energético. Então, eu preciso de energia para existir. Se você duvida, fique um mês sem comer. Brincando, não fique. Segunda maneira de a gente separar o metabolismo. Metabolismo estrutural. Porque as coisas precisam ter forma. As coisas precisam ter estrutura. Metabolismo estrutural, conjunto de reações que garantem a estrutura do quê? Da célula, da baleia, do meu vizinho, da bactéria, do morcego, do pé de milho, do pé de capim, de tudo que é vivo e tem forma. E para estar vivo tem que ter uma certa forma. A gente pode chamar também de metabolismo plástico, tá bom? E aí vocês, para não esquecer, lembrem quando as pessoas vão fazer cirurgia plástica. Por que chama cirurgia plástica? De onde veio o termo plástico? Porque plástico significa estrutura. Então, veja, a gente tem a estrutura, nós temos o arcabouço, nós temos energia, o que falta agora? Igual eu sempre falo do carro. Eu tenho o carro está com o tanque cheio. No ano de 2020, o que precisa agora para esse carro andar? Um motorista. Concordam? Não adianta ter o carro e gasolina e não ter quem dirige. Esse metabolismo de controle a gente não estuda nesse curso de bioquímica. Vocês vão estudar na genética, com a professora Maíra, com o professor Sandremir, com o professor Matheus, não sei quem é os professores de genética. Mas são eles que vão conversar a fundo com vocês como as reações químicas que garantem o controle das células, que é, no caso, o DNA e o RNA. E veja, é lógico de se pensar. Ninguém aqui escolheu, ninguém de vocês escolheu o tamanho do dedinho. Ou alguém de vocês escolheu? Ah, meu dedinho vai ter exatamente esse tamanho. Por que o dedo do meio é maior que esse daqui? Alguém fez isso. Alguém regulou para isso ser dessa forma. Alguma coisa regula tudo isso. E quem é que regula tudo isso? É o seu DNA, é o seu RNA. São os caras que controlam tudo isso. São eles que disseram mais ou menos que você ia ter 1,40 m, 2,30 m. São eles mais ou menos que falaram que seu olho ia ser um para o lado, outro para o outro. São eles mais ou menos que falaram que você ia andar um pouquinho torta, porque o osso da sua perna direita é um pouquinho menor. Via de regra, são esses caras que controlam isso. E vocês vão estudar isso tudo com outros professores. Para terminar, eu queria que vocês levassem duas coisas, que é em relação ao metabolismo energético, que é o que a gente estuda bastante. Em relação ao metabolismo energético, pessoal, a gente vai classificar, de maneira geral, os tipos de reações em reações catabólicas ou reações anabólicas. O que significa isso? O que significa esses nomes? Simples. Sempre que eu me referir, sempre que vocês ouvirem a palavra anabolismo, reações anabólicas significam reações, porque fazem parte do metabolismo, não é? E metabolismo são reações
Anabolismo são reações de síntese. Isso, Júlio. De construção. Construir, sintetizar. Isso é anabolismo. É eu pegar tijolinho por tijolinho e construir uma parede. Isso é anabolismo. Ok? E o contrário? O contrário, reações catabólicas. Catabolismo. O que se refere? O oposto. São reações de degradação, reações de quebra. É eu derrubar a parede, é eu quebrar uma parede para pegar os tijolinhos, para fazer outra coisa com esses tijolinhos. Anabolismo, catabolismo. Reações de síntese, reações de quebra. Evidentemente, um ponto fundamental e o mais importante que vocês têm que lembrar de hoje é o que está escrito aqui embaixo. Não sei se vocês estão enxergando, mas uma delas precisa de energia para acontecer e a outras libera energia quando acontece. Isso é importante que vocês lembrem. Então, anabolismo, mas é fácil. Eu sempre uso o exemplo da parede. Adianta eu ter tijolo, areia e cimento? Para que a parede seja levantada, eu preciso aplicar energia, eu preciso lá pegar a carriola, fazer o cimento, bater a espátula, pôr, eu preciso gastar energia, porque a parede não se faz sozinha. Por outro lado, para quebrar essa parede, basta um empurrãozinho. Vocês concordam? Que a hora que a parede cair sozinha, ela se estraçalha toda, vai tijolo um para cada lado. E nesse processo libera energia. Tanto libera que se você estiver perto, às vezes um tijolo voa e te acerta a cabeça. E aí você vai acreditar que liberou energia. Você fala, caramba, que parede poderosa era essa? A reação, nesse exemplo que eu estou dando, é um anabolismo. Eu estou partindo de bolinhas amarelas e verdes e pauzinhos e estou construindo uma caixinha. Eu estou transformando moléculas simples em compostos complexos, ok? E para isso acontecer, eu precisei de energia. Eu precisei aplicar energia. Olha que lindo. Olha que lindo. Dá vontade de chorar. De onde vem essa energia? No meu caso, adianta eu pôr o dedo na tomada? Não, não vai ser uma boa ideia. De onde está vindo a energia necessária para me construir? Está vindo literalmente da quebra de outras reações, do catabolismo de outras moléculas. Por quê? Porque quando as moléculas são quebradas, eu gero energia. E é essa energia que eu preciso para fazer as reações anabólicas. Em outras palavras, existe um equilíbrio nas pessoas saudáveis. Essas reações todas, pessoal, elas estão resumidas nesse mapa aqui, ó. Elas estão resumidas. Tudo que a gente vai estudar, ou basicamente boa parte do que a gente vai estudar, está nesse mapa metabólico. Mas a gente pode resumir as reações metabólicas nesse daqui, ó. Nesse mapa metabólico ultra, mega, hiper, master simplificado. Depois vocês dão uma olhada nesse mapa metabólico, tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Foi muito ruim?